Na verdade, a gente está mascarando a necessidade nossa de se sentir bem-sucedidos na educação dos nossos filhos. O erro, é importante entender que o erro permite com que eles pratiquem a humildade, com que eles possam aprender a pedir perdão, reconhecer também as suas imperfeições, as suas próprias falhas e buscar reparar isso com eles mesmos. E também com o outro, seja esse outro você ou seja esse outro, sei lá, um amigo, um namorado, uma namoradinha. O erro é a forma mais fácil de você visualizar a realidade. E é tão necessária para fazer as boas escolhas e para viver bem na sociedade. Então, entenda que o erro, ele nos traz muitos pontos de vista, percepções e caminhos além do nosso, além do próprio adolescente. E ele realmente tira o adolescente da zona de conforto. Você critica os erros do seu filho, você deseja que ele acerte e não sofra nenhuma frustração? Se sim, eu vou te falar que o que ele realmente precisa é errar. Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento humano, especializada no desenvolvimento e comportamento de adolescentes e seus pais. E eu quero com esse vídeo incentivar o erro na adolescência. Você sabe por quê? Porque o erro é parte fundamental da vida, do desenvolvimento, da construção de caráter do adolescente. E quanto mais ele errar na adolescência, menos ele vai falhar na vida adulta e mais cedo ele vai desenvolver competências de resiliência, de força, de criatividade, de responsabilidade. Então, vamos pensar junto. A gente ensina os nossos filhos desde muito cedo a comer, tomar banho, se vestir e por aí vai. De certa forma, a gente acha que porque ensinamos a eles, né, naquele momento, com o que ensinamos a eles, eles vão conseguir passar pela adolescência decididos, com clareza, com o que nós ensinamos e com o que eles estão vendo dos adultos que eles convivem. O que acontece é que na adolescência a gente também acaba se deparando com os nossos jovens indecisos, fazendo às vezes péssimas escolhas ou muitas vezes nem tomando decisões, e isso nos frustra como adultos, porque, né? Caramba, já tem idade para fazer melhor. Mas ao mesmo tempo, será que a gente ensinou mesmo a eles desde cedo a tomar decisões, a fazer escolhas, a analisar riscos? Ou na maioria das vezes a gente fez isso por eles? Como é que foi aí com vocês? E é aqui que a gente precisa jogar na mesa alguns fatos. Como pais queremos que os nossos filhos acertem? Isso é um fato, que eles deslanchem e que a adolescência deles já seja um período de parceria entre nós, que seja algo que suave, fluido, que eles continuem doces como eles eram, que eles continuem obedecendo. Só que, gente, não tem como acertar sem errar e não tem como aprender a tomar boas decisões se não for tomando decisões ruins. Então vai haver situações em que eles vão acertar de primeira? Sim, vai haver. Mas é muito mais sorte do que fato. Nem na vida adulta a gente acerta em todas as decisões. E na maioria das vezes que a gente acerta, é devido às nossas falhas, às nossas experiências de vida que já nos permitiu a ver o que tem maior tendência de dar certo e maior tendência de dar errado. Então, se não existe acerto sem erro e nem erro sem acerto, é uma dupla dinâmica que se suporta, que se complementa. São com os erros e com as vivências em ambientes controlados, obviamente, ambientes seguros, com situações mais pesadas que da infância, mas também mais leves do que as da vida adulta, que eles precisam começar a vivenciar essa questão da responsabilidade, de falhar, das decisões boas e também das ruins. Qual é o risco da gente não permitir isso na adolescência? O risco é da gente podar esses erros, incentivar uma cultura irreal da perfeição, que é impossível e inalcançável. E a consequência disso é, primeiro, os nossos filhos temerem e evitarem as habilidades que são essenciais na vida adulta e, por consequência, ter muita rejeição, muito fracasso no início da vida adulta.
O segundo problema da gente não permitir com que os nossos filhos errem na adolescência é deles se sentirem cobrados por uma perfeição e não se sentir à altura de corresponder aos pais em primeiro lugar. E isso inevitavelmente faz com que eles passem a usar máscaras para esconder quem eles são realmente e evidenciar aquela pessoa que os pais desejam que eles sejam. A médio e longo prazo, esse é o caminho retinho para a depressão e para a ansiedade. O terceiro problema da gente não permitir com que eles falhem é o afastamento dos pais, o afastamento da gente. Porque não é fácil você manter uma postura de que você tem uma sabedoria que você não tem. De você manter uma postura onde você vai acertar quando você sabe que você vai errar. Não é fácil você se fingir de morto para você não ser alvo o tempo inteiro. Então é mais fácil a gente se afastar, o adolescente se afastar dos pais. E quando está com os pais, fingir, do que ficar junto dos pais o tempo inteiro e ter que forçar o tempo inteiro uma imagem que não existe. Então, filhos se tornam imaturos porque não erram, porque não têm a possibilidade de assumir as consequências e responsabilidades daquilo que eles fazem. Então, no futuro, os filhos vão culpar os pais por terem retirado a eles o direito de descobrir quem que eles são, né? De descobrir o que era certo e o que era errado, o que fazia sentido e o que não fazia sentido para eles. Então, quanto mais jovens nós somos, mais a gente tem a capacidade da gente se reerguer, de aprender, de absorver ideias. E é na adolescência que os nossos filhos precisam começar a entender consequências mais sérias mesmo, perceber como é que o fluxo natural da sociedade e da vida funcionam. Então, lidar com as frustrações maiores e se libertar do medo de arriscar nas tomadas de decisões, isso começa a acontecer na adolescência. A questão é que por mais frustrante que seja para nós pais ver os nossos filhos errando, o erro nos coloca em uma posição de vulnerabilidade na qual eu e você sabemos que não é confortável de estar. Quando os nossos filhos erram também, de certa forma, como pais, a gente sente que nós estamos falhando. Então, em muitos momentos, enquanto a gente está vestindo aí, né, usando essa justificativa de que a gente quer que os nossos filhos sejam felizes e que os nossos filhos acertem, que os nossos filhos tenham sucesso, na verdade a gente está mascarando a necessidade nossa de se sentir bem-sucedidos na educação dos nossos filhos. O erro, é importante entender que o erro permite com que eles pratiquem a humildade, com que eles possam aprender a pedir perdão, reconhecer também as suas imperfeições, as suas próprias falhas e buscar reparar isso com eles mesmos. E também com o outro, seja esse outro você ou seja esse outro, sei lá, um amigo, um namorado, uma namoradinha. O erro é a forma mais fácil de você visualizar a realidade. E é tão necessária para fazer as boas escolhas e para viver bem na sociedade. Então, entenda que o erro, ele nos traz muitos pontos de vista, percepções e caminhos além do nosso, além do próprio adolescente. E ele realmente tira o adolescente da zona de conforto. Quando o adolescente ele erra, ele acaba por ter reflexões. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu? Como? Mas como? Mas se eu calculei, o que aconteceu? Onde que deu errado? Ou seja, análise crítica, processo de melhoria contínua e, consequentemente, a construção de tomada de decisões melhores. O erro, ele joga na nossa cara os nossos padrões de desejo, padrões de consumo, padrões de preferências, padrões, inclusive, de decisões. Então, querendo ou não, porque a gente erra e porque o erro causa emoções, a gente acessa também as nossas emoções desconfortáveis e isso ensina a nós e aos nossos filhos o que a gente não quer mais experimentar, né? O que a gente não quer mais vivenciar, repetir e o que a gente vai fazer para que a gente não precisa mais viver essas emoções que aquele erro ou que aquela tomada de decisão errada nos causou. O erro é humano. O erro é humano, faz parte do aprendizado, não deve ser tratado como um vilão, nem para nós adultos que temos uma cobrança absurda e nem com os nossos filhos adolescentes. Mas aí, ok, entendi, o erro é maravilhoso, mas até onde deixar eles errarem? Essa não é a questão principal.
e sim como que você está lidando com os erros do seu filho. Como que você está ajudando o seu adolescente a dar um novo significado aos erros dele. Como que você está incentivando a evolução dele para ele continuar tomando decisões e errando até ele acertar. Então, quem é nessa vida que vai saber, pelo amor de Deus, quantos erros a pessoa vai precisar ter para ela poder acertar? Então, não tem isso. O importante é compreender que o erro ele precisa ser discutido, valorizado e ele gerar um aprendizado, gerar novas informações para construir base para o acerto que vem daqui a 1, 2, 3, 4, 5 erros, quem sabe. Como saber onde deixar os nossos filhos errarem? Aí aqui sim a gente leva alguns aspectos em consideração. A gente se questiona, ele tem condições de arcar com as consequências, seja no campo financeiro, material, emocional? Ele apresenta uma maturidade razoável que seja, para tomar a decisão do porte que ele está querendo tomar? Ele não necessariamente precisa estar 100% maduro, mas também não pode estar 100% cru. Tipo, uma criança de 4 anos escolher a sua própria profissão. Então a gente tem que olhar um cenário onde ele possa tomar decisões, tá? Mas que essas decisões tenham aí um percentual de acerto que ele possa acertar e um percentual que ele possa errar. Se são as decisões, uma outra coisa que você precisa se perguntar é se essas decisões estão alinhadas com a fase de desenvolvimento que ele está vivendo, desenvolvimento emocional, cognitivo, físico, mental, que o adolescente está, na idade que o adolescente está. Porque deixar, por exemplo, um adolescente de 15 anos decidir se casar não faz nem sentido. Apesar dele já entender mais ou menos a dinâmica de um casamento, ele não vivenciou, ele não sabe, ele não tem maturidade neurológica para isso. Então, permitir que o adolescente tome decisões começa nas coisas mais simples. Começa com deixar ele expressar a sua opinião sobre o funcionamento da casa, sobre o funcionamento da rotina. Começa com pedir que ele tome pequenas decisões em seu lugar para você ver quais são as inseguranças que ele vai apresentar e como que ele vai lidar com o processo de análise. E daí segue o fluxo. Vocês vão conversando sobre as dificuldades, sobre os erros, sobre os aprendizados. E conforme ele ganha esse corpo emocional, ele vai ganhando também decisões mais complexas para fazer. Não só do fluxo da vida, mas também através dos pais. Pelo amor de Deus, em nome do pai, não vai pegar o adolescente, tacar na cara dele uma mega decisão, sem ele nunca ter decidido nada além das coisas do dia a dia dele, básico do básico do básico, que até 4 anos de idade decidiria. O objetivo não é meter ele numa situação onde ele propositalmente vai falhar. O objetivo não é esfregar na cara dele, você não está pronto para tomar grandes decisões, porque isso a gente já sabe. É oferecer, a ideia é oferecer desculpa, a oportunidade para que ele realmente tenha chances, né, de aprender com o acerto ou com o erro e ir desenvolvendo e ganhando, subindo aí nos degraus da maturidade dele em todos os aspectos. E nós, pais, precisamos dar muita atenção. A forma que a gente lida com o erro dos nossos filhos, a forma que a gente se comunica quando eles erram, a forma que a gente, inclusive, se sente quando há erros. Muitos pais precisam primeiro lidar com os seus próprios erros, para poder depois ensinar os seus filhos a lidar com os erros deles. E se esse é o seu caso, não fique aí parado. Vai à luta, comece a sua jornada de autoconhecimento, para você não prejudicar a sua jornada, para você não prejudicar a jornada do seu filho, que não teve a opção de escolher os pais, que não teve a opção de tomar a decisão de ter um pai ou uma mãe que já está pronto, maduro, preparado, capaz de incentivar, despertar o melhor dele para que ele possa encontrar o seu próprio caminho. E se você tem um adolescente que você já deu muitas oportunidades e ele errou, deixa eu te falar uma coisa,
eles ainda vão errar muito. Não é porque ele errou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que você nunca mais vai dar a oportunidade dele de errar, que você nunca mais vai confiar. O adolescente está em desenvolvimento. Então ele errou muitas vezes, muda a abordagem, muda o tipo de decisão que ele precisa tomar, conversa mais uma vez, dá voto de confiança mais uma vez, porque a gente não pode passar por conta dos erros do nosso adolescente a adolescência inteira sem confiar nele e sem permitir que ele se desenvolva da forma correta para poder viver uma vida adulta saudável, feliz e principalmente para ele não se desconectar da gente, que essa é uma das coisas mais sérias, a conexão com o nosso filho. É o que permite com que ele aceite as nossas sugestões, é o que permite com que ele seja emocionalmente suprido daquilo que ele precisa para poder se desenvolver. Então, vai à luta e busca também você entender como que você está lidando com seus erros, se é saudável ou se não é saudável, e quais são os aprendizados que você está tirando disso.